Espera aí, é L, G, B, T, Q, I, C, A, P, F, 2, K, mais. Tá bom. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui fazer um vídeo para falar sobre um assunto que foi sugestão de Gá, que é sobre a sigla Mogai. Essa não é a primeira vez que me pedem para falar sobre Mogai. Já tinham me pedido antes para fazer um vídeo sobre Mogai e Saga, inclusive a primeira vez que eu tive contato com esses dois termos, né, Mogai e Saga, foi por um comentário de uma pessoa, né, de um inscrito aqui do canal. E isso foi quando eu fiz aquele vídeo que eu falava justamente sobre essa sigla aqui completa, né? Se você não viu esse vídeo ainda, você pode ver clicando no card aqui em cima. Mas pode ser que esse comentário tenha sido em outro vídeo também e eu só esteja confundindo aqui sendo louco, mas pelo que eu me lembro, foi em comentário desse vídeo sim. Mas enfim, foi a primeira vez que eu tive contato com esses termos, já li algumas coisas a respeito, não entendo totalmente, tá, sobre o movimento Mogai. Confesso pra vocês, tem algumas coisinhas que ainda me são confusas, tá, gente? Não vou mentir, mas é um movimento que me parece ser bastante interessante. E eu esqueci de pegar minha água, vou buscar, já volto. Mas eu vou aqui falar pra vocês o que eu entendi dessa sigla e como ela se originou, porque esse sim é um termo que surgiu no Tumblr, mas isso não é necessariamente um demérito, tá, gente? Não necessariamente. Bom, vamos lá. Mogai é uma sigla para Marginalized Orientation in Gender Identities or Alignments and Intersex. Ou em um bom português seria algo como orientações e alinhamentos de identidades de gênero marginalizados e intersexo. É isso. Como eu disse, esse termo surgiu no Tumblr, em uma discussão que estava tendo no Tumblr, né? Não foi aqui no Brasil, isso foi, enfim, nos países anglo-saxões, acho que nos Estados Unidos, se não estiver enganado, e foi de um usuário do Tumblr que começou a fazer o questionamento sobre ter uma forma melhor de falar sobre a nossa comunidade do que LGBTQICAPF2K+, né? E contando, já que a sigla sempre aumenta, porque a nossa sigla LGBT ela tem aumentado mais a cada vez que novas identidades vão sendo exploradas, né? E quando eu digo exploradas, não estou falando de uma forma negativa, estou falando, enfim, novas identidades vão sendo, mas vão ganhando mais visibilidade, melhor dizendo, né? Mais identidades de orientações sexuais ou de gênero vêm ganhando aí os holofotes, a nossa sigla vai aumentando para ser cada vez mais inclusiva com essas pessoas. Então, tendo em vista isso, esse usuário do Tumblr começou a questionar sobre a gente buscar uma outra sigla, né, para poder, enfim, unificar todas essas outras siglas de uma forma um pouco mais fácil. O nome desse usuário era Occasional e o nome, enfim, da pessoa que tinha esse usuário Occasional era Kai. Eu não sei dizer se é uma pessoa, enfim, de alguma identidade não binária, de alguma identidade trans, de alguma identidade cis, não sei dizer quem é essa pessoa, tá, gente? Não sei. Se você souber, coloca aí nos comentários que pode deixar, enfim, a discussão mais ampla. Mas essa pessoa chamada Kai, que tinha o nome de usuário Occasional, fez esse indagamento em 2013 ainda. Em 13 de dezembro de 2013, para ser mais específica. E a partir disso, vários outros usuários também do Tumblr foram ali entrando nessa discussão e várias siglas foram pensadas a respeito de todas essas discussões, né? Foi se pensado em muitas variações até chegar em Mogai, e só chegaram em Mogai em 2014. Em 16 de março de 2014, para ser mais específica. E a ideia era justamente ser uma sigla mais inclusiva, né? Uma sigla onde não tivesse um problema, por exemplo, de hierarquização de alguma das letras, até porque na sigla LGBTQI a mais, eu não vou ler esse nome completo sempre, tá? Na sigla LGBTQIA+, tem sempre uma discussão sobre essa questão hierárquica, né? Que a primeira letra seria a letra mais importante, as outras seriam menos importantes, né? Tanto que a primeira vez, né, que a sigla
grandezinha. Assim, apareceu, ela tinha um G na frente, né? Era GLBT. Aí depois mudaram para LGBT para poder trazer um protagonismo maior para as mulheres lésbicas, já que elas eram constantemente apagadas. Aí tinha toda uma discussão sobre onde colocar cada uma das letras. E à medida que a sigla foi crescendo, isso foi ficando ainda uma discussão maior, porque algumas pessoas que fazem parte de outras letras da sigla falaram, porra, mas eu vou ser resumido ao mais, sabe? Tipo, então tem sempre essas discussões acontecendo. Então a sigla Mogai ela veio para justamente tentar fazer de uma forma que quebrasse essa hierarquização e que já incluísse todas as pessoas que fossem não cis hétero, tá? Tipo, a ideia era essa. Qualquer pessoa que não fosse cis hétero estaria incluída dentro de Mogai. Mas pessoas que são trans hétero estão incluídas, tá, gente? Estão incluídas. A partir do momento que se chegaram em Mogai e Mogai começou a ganhar mais espaço, né, fugir um pouquinho ali apenas do Tumblr, começou a ter algumas polêmicas em volta desse termo, Mogai. Porque algumas pessoas começaram a ferir sexualidades ou identidades que não estavam ali dentro, algumas inclusive sendo algumas identidades de cunho homofóbico ou transfóbico. Como, por exemplo, né, teve gente que era contra o movimento Mogai, que começou a usar como crítica dizendo que os super héteros, por exemplo, estariam dentro do movimento Mogai, só que não, gente, não estão incluídos, tá? Essa aberração de super héteros não faz parte da comunidade Mogai. E nem outras identidades que visam apagar ali uma bissexualidade ou uma homossexualidade, como os góis, por exemplo, né? Enfim, essas identidades que são problemáticas desde as suas origens não estão incluídas em Mogai. Em Mogai estão as pessoas que não são cis hétero e é isso. Só que a sigla Mogai, ela tem algumas coisas interessantes, porque a sigla Mogai, ela visa incluir algumas sexualidades e identidades de uma forma um pouco diferente da forma como elas são incluídas na sigla LGBTQIAP+. Como, por exemplo, o neurogênero ou neurogender, né? Já que não tem um N aqui na nossa sigla, é porque não tem neurogender dentro do LGBTQIAP+, né? Mas, enfim, tem dentro de Mogai. Isso porque neurogênero não é necessariamente uma, uma identidade de gênero, né? Por mais que o nome sugira muito ser uma identidade de gênero, não é necessariamente uma identidade de gênero. Tá mais ligado a uma forma de como pessoas que são neurodivergentes lidam com gênero, porque a forma como pessoas neurodivergentes lidam com seus gêneros é diferente da forma como pessoas, enfim, neurotípicas lidariam. Até porque, né, vale lembrar que proporcionalmente, e presta muita atenção nisso que eu tô dizendo proporcionalmente, não em números absolutos, mas proporcionalmente a gente encontra muito mais pessoas trans dentro dos grupos de pessoas autistas, por exemplo, do que do grupo de pessoas não autistas, né? Tanto que, enfim, eu tô aí dentro do que seria uma pessoa trans autista. Travesti autista. Mas, obviamente, isso não quer dizer que toda pessoa que seja neurodivergente ou que, enfim, seja autista, seja LGBTQIA+, de alguma forma, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo, não é isso que essa questão do neurogênero quer dizer, tá? Não é isso. Até porque, né, pessoas hétero cis ainda compõem a maioria das pessoas que são neurodivergentes, tá? Então, não é uma questão, assim, de afirmação de que pessoas neurodivergentes estariam dentro de LGBTQIA+, ou de Mogai. Até porque vale lembrar que para estar dentro de Mogai você precisa não ser hétero ou não ser cisgênero, né? Então, enfim, você precisa estar dentro aí do que seria a não hétero cisnorma. Se você for uma pessoa neurodivergente que é cisgênero e hétero, você não estaria dentro de Mogai, mesmo que Mogai tenha aí coloque um holofotezinho dentro de neurogênero. Não sei se deu para entender isso muito bem, acho que eu falando aqui pode até ter ficado um pouco confuso. Mas é porque, enfim, Mogai ainda é um pouquinho confuso, assim como as identidades são incluídas ali dentro. E o cachorro da vizinha tá se esgoelando. Uma outra identidade que está dentro de Mogai, e essa é uma identidade que
eu ainda não consegui entender muito bem é o xenogênero, né, gente? E assim, eu vou ter que ler aqui direito, né, junto com vocês, pra ver se, sei lá, eu consigo explicar de alguma forma pra alguém que possa entender isso, porque pra mim ainda é um pouquinho confuso. Xenogênero é uma definição como um gênero que não pode ser contido por entendimentos humanos de gênero, mas preocupado com a elaboração de outros métodos de categorização e hierarquia de gênero, como aqueles relacionados a animais, plantas ou outras criaturas barra coisas. Isso seria xenogênero. O que eu entendi disso? Pouca coisa. E olha que eu sou uma pessoa inteligente, mas pouca coisa que eu entendi disso. A única coisa que eu de fato entendi do xenogênero é que tá dentro de uma identidade não binária e, enfim, de identidades não binárias eu entendo bem, né? Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo muito interessante que eu indico pra vocês podem ver clicando no card aqui em cima, onde eu falo de culturas antigas que já tinham não binariedade de gênero, né? Porque muitas pessoas dizem que a não binariedade de gênero nasceu no Tumblr ou no Twitter. Não nasceu no Tumblr ou no Twitter. Sempre existiu na nossa sociedade. Mas alguns termos, né? Nasceram de fato no Tumblr e no Twitter, alguns termos de algumas identidades nasceram ali, como por exemplo o xenogênero, que também nasceu no Tumblr. E assim, pelo que eu pude entender do xenogênero, seria uma identidade não binária aonde as pessoas nem sempre usam termos humanos para se definir, né? Pelo que eu vi, algumas pessoas enfim, que fazem parte desse xenogênero, que se identificam enquanto xenogêneros, costumam usar animais para se definir, por exemplo, né? Tipo, falar, meu gênero é, sei lá, alguma coisa relacionada a um gato, por exemplo. Que não quer dizer que a pessoa se sinta um gato de fato, tá, gente? Não quer dizer isso, tá? E também não quer dizer que a pessoa vai se sentir, enfim, alguma coisa, né? Ou alguma planta, mas que seriam termos que essas pessoas costumassem usar. Tem um vídeo que é interessante, que talvez tenha a ver com o xenogênero, que foi um vídeo do canal Nunca Vi um Cientista, que eu amo esse canal, é um dos meus preferidos, né? Laura e Ana, vocês são excelentes, maravilhosas e perfeitas, mas pena que vocês nunca vão ver esse vídeo, nunca vão saber da minha existência, quer dizer, nunca é um tempo muito grande, né? Mas enfim, é uma pena que vocês não saibam da minha existência, mas sou muito fã de vocês. E elas fizeram um vídeo, né, algum tempo atrás, onde a Laura conversava com uma menina trans que ela é cientista, ela é bióloga, e ela, quando ela foi, né, falar como ela se identificava, ela falava que tinha gato no meio, né, da identificação de gênero dela, né? Tanto que ela usava orelhas de gato. Eu também tenho orelhas de gato, eu também uso orelhas de gato às vezes, mas eu não me identifico com algum gênero relacionado a gato, tá, gente? Eu sou uma pessoa binária mesmo, eu sou uma pessoa trans binária, uma travesti binária, mas enfim, uso orelha de gato só porque é fofinho mesmo. Mas talvez seja interessante para você que está assistindo, assistir esse vídeo do Nunca Vi um Cientista, né, que tem essa entrevista, porque pode ser que, enfim, ajude a entender melhor o xenogênero, porque eu fui lembrar desse vídeo agora, enquanto eu gravava aqui, né? Então eu não lembro se nesse vídeo essa menina usa o termo xenogênero, e eu também não tô lembrando do nome dela. Mas o vídeo em específico vai estar nos links da caixa de descrição daqui desse vídeo do YouTube, né? Então, enfim, clica aí e assiste. Inclusive, se você não conhece Nunca Vi um Cientista, não segue, recomendo muito, porque aquele canal é, assim, um achado do YouTube. É uma obra-prima do YouTube. As meninas são incríveis. Nossa, eu fui muito fãzinha agora, né? Muito fãzinha. Meu Deus. Mas essas duas identidades que estão dentro de Mogai eu trouxe para vocês só para falar sobre como Mogai acaba sendo mais inclusivo com algumas identidades do que a própria sigla LGBTQ, enfim, QIAP+, né? Foi só para ilustrar isso, porque tem muitas outras identidades dentro de Mogai, muitas mesmo. Todas que estão aqui nessa sigla estão dentro de Mogai, e também tem algumas outras que não necessariamente se encaixam aqui de uma forma tão ampla como o neurogênero, por exemplo, mas que estão bem inseridas dentro de Mogai, né? Então achei interessante trazer isso aqui para vocês. Agora, vamos falar de polêmica, porque nem tudo no mundo de Mogai são flores. Existe uma rixa
entre algumas pessoas que são pró o termo LGBTQIAP+, ou que são pró o termo LGB, excluindo o T mesmo, que são anti-Mogai. Né? A gente tem aí algumas rixas entre algumas pessoas aí com o termo Mogai. Essa rixa se dá por alguns motivos. Um deles é de algumas pessoas que são muito apegadas a verem a sua sigla ali, né, tendo algum destaque. Então, quando chega em Mogai, não tem nenhuma sigla que tenha algum destaque. Então, algumas pessoas se sentem um pouco invisibilizadas no termo Mogai, né? Isso acontece. Mas também tem muita gente que simplesmente acha que o termo Mogai ele é danoso. Tem muita gente que acha que o termo Mogai, por ele incluir tantas outras formas, né, de gêneros, de identidades, e, enfim, de sexualidades, que acham que o termo Mogai acaba perdendo sentido, né? Porque, por exemplo, xenogênero é algo que muita gente vai achar, só que, enfim, é uma coisa que não conversa com LGBT de um modo geral, né? Vai ter gente que vai ver e vai torcer o nariz para essa identidade e que vai achar que o fato de existir pessoas que se identifiquem dessa forma só deixa mais confuso o entendimento das outras pessoas a respeito de outras identidades dentro ali do LGBTQIAP+. Então a gente tem essa rixa aí de algumas pessoas do movimento LGBTQIAP+, com pessoas do movimento Mogai. E também, né, as feministas radicais, porque sempre as feministas radicais, sim, Radfen de novo, elas também são contra esse termo Mogai, porque elas veem ele como algo ali que, enfim, tá muito dentro da teoria queer, que elas abominam e tudo mais. Então elas também fazem parte de grupos que são contra a existência do termo Mogai, né? Então a gente tem algumas rixas, né, algumas polêmicas de pessoas do LGBTQIAP+, ou de pessoas que fazem parte de grupos cis hétero, que têm uma resistência muito grande ao termo Mogai e que tem rixa mesmo, tem raiva de pessoas que se identificam enquanto Mogai, né? A gente vê isso acontecendo. Eu, Samantha, particularmente, não tenho nada contra o termo Mogai. Eu acho até interessante esse termo, né? Eu acho interessante o quanto que ele abrange tantas identidades de gênero e orientações românticas também, porque não necessariamente a orientação sexual e orientação romântica são a mesma coisa, né? Um dia eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso. Mas eu acho interessante o quanto que a sigla Mogai é inclusiva desse jeito. Mas eu gosto muito também de LGBTQIAP+, então, enfim, eu sou alguém que não tem problema com nenhuma das duas siglas. Mas se for perguntar como eu me defino, eu acho que eu tô pendendo mais pro LGBTQQ e CAPF2K+, simplesmente por uma questão de costume mesmo, tá, gente? Não é porque eu acho que LGBTQIAP+, é melhor do que Mogai, é só porque eu tô mais acostumado com o termo LGBT mesmo. E sim, eu falei LGBT apenas porque é o termo que eu tô mais acostumado do que com o termo Mogai. Mas eu acho que é um movimento interessante, né? Eu acho que é promissor, mas eu não acho que em algum momento vai substituir LGBT não, tá? Não acho que vai substituir, mas eu acho que é uma ideia boa. Acho que é uma ideia legal. E se um dia, por um acaso, vier a substituir a sigla LGBTQIAP+, eu acho que vai ser interessante também, né? Porque eu particularmente não vejo nenhum problema dentro dessa sigla, por mais que muita gente veja. Ah, inclusive, né, tem muitas fake news aí envolvendo o termo Mogai. Como eu tinha dito, né, tem gente que fala aí que os super héteros estão dentro, sendo que eles não estão. Falam que goi tá dentro, sendo que não tá. Tem gente que fala também que pedófilos estão dentro de Mogai. Gente, não tá, tá bom, gente? Não está dentro, não tem a ver, não tem nada a ver. Dentro de Mogai só estão coisas consensuais também, tá? Das coisas sexuais, né? Das sexualidades que tem dentro de Mogai só tem coisas consensuais. Até porque pedofilia ou qualquer tipo de parafilia não está dentro de Mogai, tá? Porque pedofilia é algo que quando vai para a prática, não existe consenso, não existe tipo consentimento, tá? Então não está dentro. Por favor, gente, se você tava aí pensando em digitar isso, já desiste de digitar isso, porque não. Pedofilia não tem nada a ver com Mogai. Nada.
No começo do vídeo eu tinha falado também sobre Saga, né? E acabei que não falei ao longo do vídeo sobre Saga, mas é porque o intuito aqui era para falar mais de Mogai. Saga não tá em tanto uso enquanto Mogai, né? Ela surgiu também para tentar simplificar essa sigla aqui, e quer dizer, né, aliança ou aceitação de gênero e sexualidade. Então ela tem ali um sentido parecido com o de Mogai, mas ela não foi tão para frente quanto Mogai foi, né? Apesar de que Mogai não rompeu muitas barreiras ainda, mas chegou mais à frente do que Saga. Inclusive, Mogai veio também substituindo Saga, né? Porque tinha algumas pessoas que já usavam Saga, Mogai substituiu. Ah, e esse símbolo aqui que vocês viram aparecendo algumas vezes é simplesmente o símbolo do Mogai, tá? O símbolo do movimento Mogai. E o Mogai também tem alguns outros nomes, tá? Mogai pode ser chamado também de Moga, ou Imoga, ou Mogmi, ou Mogi. Porque esses foram outros termos que acabaram sendo jogados ali como possíveis, né? Quando estava tendo essa discussão lá no início, né? Que estavam tentando decidir um termo. Esses foram alguns dos termos que quase viraram o termo oficial do movimento, mas o termo oficial mesmo virou Mogai porque viram ali que era o termo mais inclusivo. Inclusive, Mogai é um termo que muitas pessoas intersexo gostam bastante, né? Porque ele traz ali uma visibilidade boa para a intersexualidade. Enfim, às vezes eu uso essas orelhinhas principalmente quando eu tô fazendo live na Twitch, né? Que é algo que até hoje eu só fiz 2 vezes, preciso voltar a fazer live lá. Então, enfim, eu uso essas orelhinhas, mas é só porque eu acho fofinho mesmo, tá, gente? Eu não me identifico enquanto alguém que pertence ao xenogênero, não, tá, gente? Como eu disse, eu sou uma pessoa transbinária. Então, enfim, isso é o que eu tinha pra falar sobre Mogai, tá, gente? Se você tiver algum complemento pra fazer, pode fazer aí embaixo, até porque, como eu disse, é um termo que eu ainda não entendi ele em sua totalidade, então por isso que esse vídeo não foi tão longo assim, né? Não foi, enfim, tão abrangente, por isso que eu acabei deixando algumas coisas de fora, que eu sei que eu deixei algumas coisas de fora, mas é porque algumas coisas eu realmente não me sentia muito preparada pra entrar na discussão. Então você pode complementar aí caso você queira. E também você pode se tornar membro daqui do Transmissão, caso você queira também sugerir alguns temas de vídeo aqui pro canal, né? Isso é muito interessante, a gente tem algumas lives para poder, enfim, ter essas discussões, como eu disse. E também você pode acabar tendo alguns emojis exclusivos, como por exemplo emojis das minhas gatas. Emoji da Laverne que tá roncando aqui atrás. Sim, gente, esse barulho é da Laverne roncando. O nariz dela é achatado, às vezes ela ronca. Então, enfim, você pode ter esses emojis exclusivos, bem como também você pode ter o seu nome aparecendo aqui do lado, né? Que é algo muito legal mesmo. Além do mais importante, você ajuda o Transmissão a continuar se mantendo. Você também pode apenas dar o seu like, porque isso também já ajuda muito a disseminar a transmissão pelo YouTube, ajuda a disseminar a minha palavra por essa plataforma. E também você pode se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.